6h48 e a gente está chegando então com entrevista aqui com essa semana, a semana do Dia Internacional da Mulher, né, Aline? A gente está chegando com um convidado, na verdade, aqui, o Dr. Sagai, que vem aqui então conversar com a gente um pouquinho sobre as doenças que acontecem na mulher, né? Pois é, hoje nós vamos falar sobre uma doença que é exclusivamente da mulher, que é a endometriose, que tem acometido muitas mulheres nos últimos anos. É uma doença, acho que relativamente nova, que tem nos últimos anos. E nós vamos, então, entrevistar aqui, falar com o doutor Univaldo Sagai sobre essa endometriose. Ele que é especialista, que é gastroenterologista e também proctologista, né, doutor? E também tem teses aí, livros sobre a endometriose e vai conversar aqui com a gente aqui no Manhã da Globo. Bom dia, doutor Sagai, seja bem-vindo novamente. Bom dia. Pois é, doutor, o que é a endometriose? Então, a endometriose, como você disse, é uma doença exclusivamente das mulheres e tem uma faixa etária das mulheres que acomete. Ela está muito relacionada com a menstruação. Aquele líquido que menstrua é um tecido do endométrio, é uma mucosa, é um tecido que envolve por dentro do útero. E esse tecido que flui pela vagina, ela pode refluir para o abdômen. E esse mesmo tecido ele pode implantar em todo o abdômen. Então é uma doença das mulheres que menstruam. Por isso se tratar de uma doença de mulheres e mulheres jovens, na sua plenitude da sua vida. Pois é, dos sinais, dos sintomas da endometriose é a dor, né? Muitas vezes as mulheres confundem uma cólica e pode ser endometriose, né, doutor? Quais são os outros sintomas da endometriose? Exatamente. As mulheres que têm dores abdominais, principalmente no período menstrual, né, quando ela é muito exagerada, pode ser endometriose. Uma dorzinha leve nem sempre é endometriose, mas uma dor já exagerada pode ser endometriose. E interessante que essa dor não precisa ser só na pelve, na região do útero, do ovário. Ela pode acometer bexiga, o sistema urinário e principalmente o sistema digestivo. Daí a parte minha, que é a gastro, que nos últimos anos tem descoberto que ela acomete muito o aparelho digestivo. E essas mulheres que tratam essa doença somente na parte ginecológica, elas não ficam bem curadas. E elas ficam sofrendo anos e anos porque essa doença está além do aparelho ginecológico. Doutor, e o que causa a endometriose? Então, na verdade, esse fato desse tecido refluir para o abdômen é totalmente normal. E as mulheres têm um sistema que ela limpa esse tecido, e isso é normal. Só que algumas mulheres, por uma deficiência imunológica, ela não consegue se defender desse líquido. E esse líquido ele tem vida. E aí ela implanta dentro do abdômen e a mulher tem um hormônio. E esse hormônio vai alimentando esse tecido vai crescendo, e como ela não tem como menstruar para fora, porque ela está dentro do abdômen, ela vai crescendo em focos dentro do abdômen. Daí a origem dessa doença, que é um tecido menstrual, mas a imunidade não consegue limpar. E tem tratamento médico? Então, o tratamento, quem trata essa doença são ginecologistas com hormônios, né? Em alguns casos, essa doença se torna tão grave que transforma em cirurgia. E os ginecologistas já estão habituados a operarem parte ginecológica. O que acontece é que nem sempre essa doença está somente no aparelho ginecológico, no útero, ovário, trompas, e às vezes está no intestino e na bexiga. E nem sempre todos os ginecologistas conseguem eliminar todos os focos de doença. Daí a importância de um tratamento multidisciplinar. Quando as pessoas têm queixa intestinal e urinária, é importante que um gastro, um proctologista, um urologista participe. Então, ele é tratamento clínico, com hormônio, e tratamento cirúrgico. Doutor Sagai, e após a cirurgia, a pessoa fez a cirurgia lá, a paciente, né, fez a cirurgia da endometriose, ela pode voltar a doença ou não? Pode voltar, mas é uma doença assim, insidiosa, lenta, ela cresce, cada menstruação ela cresce um pouquinho. Então se calcula que uma doença de endometriose, até ela se assimilar assim, de uma maneira mais forte, demora de 7 a 10 anos. Então uma mocinha que começa a menstruar lá pelos 12, 13 anos, lá para 20 anos ela começa a ter dores fortes. Então nessa fase é que os diagnósticos se tornam mais importantes. Né? Um fato importante também é que é a principal causa de infertilidade.
Então, muitas vezes as mulheres casam, querem ter filho, e aí só depois vai descobrir que a causa da infertilidade é a endometriose. Então, e outro problema muito importante, que daí é a principal causa nas mulheres de várias operações, porque às vezes o médico opera e não sabe que é endometriose ou acha que é uma endometriose simples e tira aqueles focos de endometriose que está na parte ginecológica, mas ela já está cometendo outros órgãos e o médico não percebe isso porque é difícil de ver e as mulheres continuam sofrendo, continuam com dor, continuam infértil e às vezes as mulheres sofrem uma mutilação. Muitas mulheres às vezes perdem o ovário, perdem o útero, as trompas, por causa da endometriose. Por quê? Porque acha que a dor, tudo está ali. E, na verdade, as dores podem estar fora dali. Pode estar no nervinho da pelve, numa bexiga, no intestino, no reto. Então, é uma doença assim, extremamente complexa e que hoje nós estamos tratando ela verdadeiramente, dando essa importância dessa complexidade dessa doença. Não é uma doença muito simples. E, doutor, como que é feito o diagnóstico da doença? Quais os exames que a mulher precisa fazer para saber se tem a endometriose? Então, as mulheres normalmente vão para o ginecologista. Então, os órgãos ginecológicos, os ginecologistas já têm uma estratégia de diagnóstico, né? Ela faz por imagem, pelo toque e pelo hormônio. Mas um fato muito importante, assim, que o ginecologista já sabe, é o exame ginecológico. E a história clínica. Então, uma mulher que tem muita dor no período menstrual, vai ter uma atividade sexual e tem dor na pelve, principalmente próximo da menstruação. E no período menstrual, a evacuação dela muda muito, tem cólica, diarreia, estufa, ou às vezes tem queixa urinária, arde um ardor urinário, urina toda hora, às vezes urina um pouquinho de sangue, ou em caso extremo até evacua sangue, menstrua e evacua ao mesmo tempo sangue e urina ao mesmo tempo sangue. Esse caso é caso bem avançado. Então, a história da mulher é muito importante, o exame ginecológico é muito importante. Só que, quando essa doença está no aparelho digestivo, principalmente no reto, né, no ilho, no apêndice, no sigmoide, que são parte do aparelho digestivo, os ginecologistas eles não conseguem fazer esse diagnóstico. E o próprio gastro, o próprio cirurgião também não consegue. Por quê? Porque essa doença, quando a mulher vai queixando para o cirurgião, o cirurgião já pede que exame? Colonoscopia, raio-x do intestino, e aí esses exames só examina por dentro do intestino. E aí diz que está normal. Mas essa doença ela começa a cometer por fora do intestino. Então precisa de exames muito especializados, como ressonância magnética, e principalmente um exame hoje que coloca pelo reto, que chama ecografia 3D, em terceira dimensão. Esse exame, ela olha por fora do intestino e descobre a doença se ela está com uma aparelho digestivo. E por fim, às vezes, nem esses exames conseguem fazer esse diagnóstico, tão complexo que é. Aí existe uma cirurgia, uma cirurgia através da laparoscopia, onde entra uma câmera e examina todo o abdômen, todos os órgãos que estão dentro do abdômen. Mas isso também, às vezes, não é o suficiente. Então, precisa ter uma estratégia na laparoscopia, nessa cirurgia, que é a qual eu desenvolvi essa técnica para descobrir a endometriose no aparelho digestivo, através da laparoscopia, que foi denominada de Rambal, ou corrida no intestino, né, corrida no intestino, ou a COPA, corrida nos órgãos peritoneais do abdômen. Não adianta só olhar, tem que olhar, palpar e manipular todo o aparelho digestivo. Os focos são pequenos e são complexos. É bem complexa a doença, e importante aí, então, o esclarecimento para as mulheres. Doutor, também estava vendo aqui, muitas mulheres usam anticoncepcionais, aí, métodos contraceptivos, injetáveis e pílulas. Esses contraceptivos, eles influenciam de alguma maneira no tratamento da endometriose? Excelente pergunta e está muito ligado, sim. Como eu disse, é uma doença da menstruação. Então, aquelas mulheres que, através do hormônio, interrompem a menstruação, ela não menstrua, ela está se protegendo da endometriose. Agora, por outro lado, as mulheres hoje querem ter filhos mais tarde, não é verdade? Querem trabalhar, querem ter poucos filhos. Então,
as mulheres que têm mais endometriose são aquelas que menstruam mais. E quem menstrua mais? É aquelas que têm menos filhos e aquelas que têm filhos lá atrás, com a idade mais avançada. Então, a própria gravidez e a própria amamentação protege da endometriose. Se a mulher já tem endometriose e não sabe e toma o contraceptivo, ele não pode mascarar a doença? Ela pode adormecer a doença, se ela tomar o hormônio continuamente. Agora, se ela interrompe para menstruar, essa menstruação acaba avançando a doença. Então, se ela tomar o medicamento ininterruptamente, continuamente, ela adormece a doença. Quando ela parar de tomar a pílula, a doença volta à atividade. Então, o certo mesmo é procurar um médico e tratar a doença. Isso, e procurar o médico especialista em endometriose. Hoje existe já ginecologistas, cirurgiões especializados nessa doença. Inclusive, a nível mundial, existe um congresso mundial só debatendo sobre endometriose. Então, sempre estar atento ao profissional que entenda dessa doença. Então, tá certo. Agora são 10 horas e 59 minutos e a gente vai agradecer, então, a sua presença. Infelizmente, não sendo bem curtinho, o assunto é longo e a gente fica aqui com o espaço aberto, então, para uma próxima visita. Obrigado, doutor Segai. A gente queria agradecer a oportunidade e dar os parabéns às mulheres, ao Dia das Mulheres, tá? Muito obrigado. Obrigada. Agora, 11 horas, a gente acompanha o Globo no ar. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Fique ligado, o Manhã da Globo volta já. Rádio Globo!